Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Claretiano, Rede de Educação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um semestre letivo. Para quem ainda não me conhece, meu nome é João Marcelo Oliveira, eu sou biomédico e também coordenador do curso de Biomedicina do Claretiano, Faculdade de Boa Vista. Hoje eu vou te mostrar como acessar o portal do Claretiano, a sala de aula virtual, te dar algumas dicas e mostrar algumas das principais ferramentas que esses ambientes te oferecem. Nesse primeiro momento, o que você precisa fazer é acessar o site do Claretiano pelo computador ou baixar o aplicativo do Claretiano na Apple Store ou no Google Play. Então eu vou considerar sempre que você vai trabalhar pelo computador, mas os passos pelo aplicativo serão basicamente os mesmos. A única coisa que diferencia é que o computador vai ser maior e o que é mais interessante para que você possa estudar com mais qualidade, tudo bem? Então, no seu navegador colocamos claretiano.edu.br, tá? No navegador, e logo aqui em cima vocês vão ter acesso ao portal do Claretiano, tá? Clicando no portal do Claretiano, vocês vão ter uma aba em que vocês vão fazer o acesso pelo seu login e pela sua senha, tá? Então vamos digitar o seu login, que é o seu registro, né? O seu registro como aluno, e acessando com a sua senha pessoal. Bem, assim que você entra, tem alguns recados que é importante você ler. Às vezes tem recados sobre provas, às vezes tem alguns recados que são relacionados a alguns conteúdos, enfim, alguma coisa extra que o Claretiano oferece para vocês. Depois de lido, você vai acessar a sua sala de aula virtual. Percebam que alguns desses parâmetros vocês não vão encontrar no portal de vocês, mas o principal deles é a sala de aula virtual, tá? É importante entender também que um desses portais chama-se secretaria, então você pode entrar na secretaria virtual para resolver algum problema desse tipo. Então, eu preciso de algum documento, eu preciso solicitar alguma coisa, você pode fazer tudo pela secretaria virtual também. É mais fácil, inclusive, tá? Então, acessando o ícone de sala de aula virtual, você tem acesso às suas disciplinas. Primeiramente ao seu curso e em seguida às suas disciplinas. Então, depois que você acessa a sala de aula virtual, essa é a aparência básica que você vai ter. É claro que essa sala é preparada para o professor, então tem algumas diferenças, mas no geral, o que você vai precisar é escolher o seu curso, seja ele nível de presencial, semipresencial ou à distância, a sua turma e as disciplinas que você vai cursar. Por exemplo, aqui eu vou dar exemplo da disciplina de microbiologia clínica, mas para você vai aparecer 4 disciplinas, porque é a quantidade de disciplina que você cursa no semestre, tá? Então tá. O que nós temos aqui? A sala de aula virtual propriamente dita da disciplina de microbiologia, por exemplo, tá? Mas você vai escolher qualquer outra disciplina. Aqui eu estou só dando um exemplo de uma disciplina, de um curso, inclusive do curso de biomedicina. Mas pode ser que o seu curso seja outro, inclusive, tá? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Uma das principais ferramentas que nós vamos utilizar, na verdade um dos principais menus, é esse menu da lateral esquerda, tá? Esse menu contém várias indicações importantíssimas pra gente. Por exemplo, nesse primeiro momento nós temos algumas orientações que elas são importantíssimas para que você possa entender o que o professor quis dizer, ou se ele tem algum recado, alguma orientação de início de semestre. Aqui você tem o nome do professor, o e-mail dele e os horários, tá? É importante você ficar atento aos horários para que você envie mensagens para o seu professor no horário em que ele está na instituição, ou então sabendo que ele vai te responder nesses horários, porque é o horário que ele se dedicou, que ele se preparou para estar disponível no sistema, tá bom? Então você pode mandar a mensagem quando você quiser pelo correio da SAV, vou já mostrar para vocês, tá bom? Entendam uma coisa, aqui nós temos um início e um encerramento. Isso se refere ao início do semestre e ao encerramento do semestre. Não significa dizer que você pode mandar suas atividades até o último dia, tá? Nós temos um cronograma específico para cada disciplina que precisa ser respeitado. A primeira coisa que vocês vão se deparar no menu lateral é com o plano de ensino. Clicando no plano de ensino, vocês vão perceber que várias informações pertinentes ao curso e à disciplina estão disponíveis, como por exemplo, a ementa, o perfil do curso e várias outras informações importantes, assim como os objetivos, tá? Nesse primeiro momento, você vai ter os ciclos de aprendizagem. Então, aqui você encontra a distribuição dos conteúdos, as semanas e tudo adequado conforme a orientação do professor. Então, por exemplo, o primeiro ciclo de aprendizagem, ele tem um período de início e de fim, tá? Nós temos uma problemática que significa dizer, será que com esses conteúdos nós conseguimos responder esses problemas? Tá bom? Aqui nós temos o conteúdo que será ministrado e aqui você tem o semanário. Então, por exemplo, na semana 1, que é do dia 10 ao dia 17, você tem aula remota, aqui tem algumas informações e o título da aula, tá? Bem como outras informações pertinentes
as outras aulas, inclusive dos próximos ciclos também. O semestre é constituído de 5 ciclos. Descendo um pouco mais, você tem o sistema de avaliação, uma breve descrição do sistema de avaliação, observar sempre se o seu curso é presencial, se ele é EAD ou se ele é totalmente presencial, tá bom? Então, fica atento à orientação de acordo com a sua modalidade de ensino. Logo aqui embaixo você vai ter um quadro onde tem algumas informações muito importantes, como por exemplo, as atividades que você precisa fazer referentes a essa disciplina, tá? A descrição desse projeto, dessa atividade, tá bom? A nota que ele vale, o período que ele tem que ser entregue. Então tem um período que você precisa entregar as atividades, tem um período em que você precisa fazer as questões online, tem períodos específicos para participação de discussões em fóruns de abertura, mais outras atividades, enfim. Nesse quadro você encontra as principais atividades que você precisa fazer durante o semestre, referentes, mais uma vez, reforço, a essa única disciplina. Cada disciplina tem seus cronogramas, tem suas atividades relacionadas. Voltando para o nosso menu aqui em cima, nós temos um outro ícone muito importante, que é o ícone de materiais. Clicando nesse ícone, você vai ter algumas pastas. Aqui não tem nenhuma porque eu ainda não cadastrei, nós estamos no início de semestre, mas aqui você vai encontrar algumas pastas que o seu professor cria. Por exemplo, pastas para disponibilização de alguns livros permitidos, pasta para disponibilização de artigos, de protocolos, de aulas, qualquer conteúdo que seja pertinente à disciplina, o professor pode disponibilizar aqui, bem como planos de ensino, cronogramas de aula, tá? E outros dados. Um outro ícone muito importante é o ícone da aula remota, tá? Nesse primeiro momento, você vai encontrar uma tabela com as aulas e as informações pertinentes à disciplina. Por exemplo, aqui tem da primeira aula, porque não foram cadastradas as demais ainda, mas perceba que nessa primeira coluna você tem uma breve descrição da atividade, tá? Logo em seguida você tem um link da aula ao vivo para você participar, o link da aula que ficou gravada, caso o professor tenha gravado, a data, a duração e mais informações a respeito da quantidade de alunos presentes e outras informações extras. Então, na medida em que as aulas forem sendo cadastradas, essas informações vão sendo adicionadas nessa tabela. A respeito da aula remota, é muito importante vocês entenderem que a presença na aula remota só é permitida através do e-mail institucional. Mas lá no final eu vou dar algumas dicas que vão te ajudar muito nisso. Seguindo as nossas ferramentas, nós temos o portfólio, e é aqui no portfólio que você vai entregar essas atividades de portfólio, de projeto de prática. Então, por exemplo, aqui nós temos portfólio, ou projeto de prática, no caso dessa disciplina, nós temos aqui portfólio, e aqui nós temos, por exemplo, a aluna que tem uma atividade para fazer. Então, aqui vai ter a descrição da atividade que esse aluno vai fazer. Caso o seu professor não tenha cadastrado a descrição da atividade, essa descrição vai estar disponível no plano de ensino da disciplina, mas é importante você verificar com o professor se a atividade está correta e se é isso que você tem que fazer mesmo. Descendo um pouco mais, nós encontramos a ferramenta Fórum, e é nessa ferramenta que você vai participar de discussões. É nesse momento em que o seu professor cadastra uma atividade e vocês vão discutir a respeito de um determinado tema. E para participar é simples, é só clicar na atividade em questão. Uma das ferramentas de comunicação mais importantes na SAV é o correio. É por ele que o professor manda comunicados oficiais e é por ele que os alunos também podem mandar informações a respeito de algum problema que ele está passando ou então de alguma orientação quanto à disciplina, qualquer informação. Lembre-se sempre de comunicar-se com o seu professor. Então você simplesmente clica em escrever, adiciona o destinatário, que é o professor da disciplina, Então você digita o nome dele, ele vai aparecer aqui, coloca um assunto e por fim escreve sua mensagem. Descendo um pouco mais, nós temos o ícone de bate-papo, que é o momento em que o professor pode marcar um bate-papo síncrono, um momento em que a aula acabou, mas o professor fica disponível no bate-papo para tirar alguma dúvida a respeito do conteúdo. E logo mais abaixo você tem algumas questões online. Essas questões online, elas são questões que compõem as nossas avaliações, inclusive a avaliação formativa, a avaliação que acontece ao decorrer do semestre. Aqui nós temos o mural, onde o aluno ou o professor deixa algum recado importante. E logo aqui embaixo você tem o ícone de turma, que é para você saber quem são os seus colegas, pegar e-mail deles, telefone, informação e trocar informações entre vocês. Então, de uma forma bem breve e rápida, eu trouxe algumas das principais ferramentas que a SAV oferece para os seus momentos de estudo remoto e agora eu vou te dar algumas dicas muito importantes. As aulas remotas do Claretiano, elas funcionam e elas são integradas literalmente às plataformas de comunicação do Google. Então nós temos algumas ferramentas que são indispensáveis para a gente, tá?
Como que você faz para acessar o seu e-mail institucional? Primeira coisa que você precisa fazer é acessar o site do Google, né? Clicar em Gmail, porque o e-mail institucional é um e-mail Gmail. Então você vai clicar aqui, vai iniciar uma sessão e ao iniciar uma sessão, você vai digitar os seus dados. Por exemplo, o meu RA é 103450, tá? Tô dando um exemplo. @souclaretiano.edu.br. Esse é o seu e-mail institucional. Você vai colocar o seu RA, então coloque aqui o seu RA, tá? Digitar o número da sua matrícula. Qual a sua matrícula? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então você vai colocar @souclaretiano.edu.br e clicar em próximo. Ao clicar em próximo, vai aparecer para você colocar a senha, você vai colocar o seu CPF, vai pedir para alterar e aí você vai ter acesso ao seu e-mail institucional. A primeira dica muito importante é, se você estiver acessando pelo seu celular, baixe o aplicativo do Gmail e deixe a sua conta institucional já logada automaticamente, tá bom? Isso vai integrar muito as ferramentas e a forma como você vai receber os comunicados oficiais da instituição. A instituição não envia comunicado via WhatsApp, comunicado oficial pelo menos, ou então informações extremamente importantes, elas não são enviadas via WhatsApp ou qualquer outra ferramenta, apenas e-mail institucional. Depois que você tem acesso ao seu e-mail institucional, é importante você observar essa barra de menus e aplicativos. Então, quando você clica aqui, existem vários aplicativos que são muito importantes e esses aplicativos vão facilitar o seu dia a dia, o trabalho com as suas disciplinas. Por exemplo, aqui em Meet, você vai ter a ferramenta de aula online do Claretiano, das aulas remotas. Então, quando você clica em Meet, você vai ser direcionado automaticamente a essa plataforma, tá? Esses aplicativos, eles são reorganizáveis, então você pode, caso os seus não apareçam dessa forma, eles podem aparecer de outras formas, é simplesmente você procurar aqui na loja embaixo, arrastar eles lá para cima ou vice-versa, tirar os aplicativos que você não usa muito. Aqui eu deixo os aplicativos que eu mais uso, que eu mais tenho intimidade, que eu mais preciso do meu dia a dia. A segunda dica que eu vou te dar é baixe o aplicativo Agenda. Tá? O aplicativo Agenda ele é muito importante. Quando você baixa e você loga no seu e-mail institucional, sempre que o professor fizer o procedimento correto de cadastro da aula, você vai receber uma informação na sua agenda a respeito da aula do dia. Então é só o professor cadastrar da forma adequada no sistema, via correio, via e-mails institucionais, que você vai receber na sua agenda um lembrete todo dia em que você tiver uma aula com o seu professor. E a terceira dica é baixar o aplicativo Meet, o Google Meet. Então você pode também utilizar essa ferramenta pelo celular. Quando você baixa essa ferramenta no celular, você fica com essas ferramentas que são integradas com o seu e-mail institucional e elas vão servir umas com as outras. Então, por exemplo, o Gmail vai te mostrar os e-mails oficiais, o Agenda, né, o Google Agenda, ele vai te dar lembretes sobre as aulas que o professor cadastrou e quando elas irão acontecer. E o Google Meet é a sala de aula praticamente. Então você vai ter uma sala de aula virtual presente ali no seu celular para que você possa resolver as suas questões com o professor, assistir a aula, verificar algumas coisas, fazer reuniões inclusive. Tudo isso é muito importante. Para finalizar, eu vou te dar algumas dicas essenciais para que você possa se preparar para o momento da sua aula remota e para que esse momento seja prazeroso. O primeiro deles é que o momento de assistir a aula remota é o momento em que provavelmente você estaria na faculdade. Então dedique-se ao máximo possível para que você esteja num local confortável, seguro e livre de distrações. Por exemplo, um local em que não tenha televisão, um local que não tenha muito barulho, um local em que você, por exemplo, possa parar, sentar da forma adequada. Não faça isso deitado, não faça isso em pé. Procure sempre o local mais adequado e mais preparado para que você possa conseguir render por mais tempo e prestar atenção na aula sem distrações por terceiros. Então é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, eu espero que vocês tenham conseguido aprender e entender como que funciona a SAV. Se você tiver alguma dúvida, procure um professor, procure a sala de aula virtual, mande mensagens ou até mesmo deixa no comentário desse vídeo, que na medida em que eu for vendo os comentários, eu vou ajudando vocês e vou respondendo também, tudo bem? Um abraço, mesmo que à distância, nós nos vemos por aí, até a próxima. Tchau, tchau!